Irmãs, irmãos, estamos na terceira semana do mês da Bíblia, em que estamos procurando conhecer um pouquinho mais sobre o livro do Deuteronômio. E hoje nós chegamos ao nosso quarto encontro. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. O caminho que nós estamos percorrendo é o de compartilhar com vocês que participam conosco algumas chaves de leitura que possam nos ajudar a entender melhor esse livro da Bíblia tão importante para a nossa fé cristã. Um livro muito citado nos outros livros da Bíblia e principalmente nos ensinamentos de Jesus. E com muita alegria, nesse contexto tão desafiador que nós estamos vivendo devido à pandemia do coronavírus e da complexidade da realidade social, econômica, política do mundo e do nosso país, esse ano brotaram inúmeros e riquíssimos conteúdos sobre o livro do Deuteronômio, que muito nos podem ajudar. Vocês vão encontrar muitas coisas na internet, produzidas pelo CEBI, pela SEBS, pela Verbo Filmes, o SAB, as paróquias e muitos outros grupos, instituições confiáveis, estudiosas, que têm ótimas contribuições para nos oferecer. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma proposta diferente dos 3 vídeos anteriores. Eu quero compartilhar uma reflexão sobre o trecho do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4 a 11, com destaque no versículo 11 do capítulo 15, ou seja, 11b, a segunda parte do versículo, que é o tema da campanha do mês da Bíblia desse ano. Abre a tua mão para o teu irmão. No vídeo da semana passada, a irmã Guida compartilhou conosco os 7 temas que o Frei Carlos Mestre destaca como temas chaves para o entendimento do livro do Deuteronômio e que ele compara com os 7 janelas por onde podemos enxergar o livro todo. Um desses temas que Frei Carlos Mestre destaca é o tema da comunidade, que está nesse recorte de Deuteronômio 15, capítulo 4 a 11, que faz parte da lei chamada Lei do Ano Sabático, onde o sagrado rosto de Deus, conhecido por Yahvé, o Deus libertador, aparece na sensibilidade da sociedade que se move em solidariedade para que não haja mais nenhum pobre, e se move na construção de uma sociedade nova, onde prevalece o amor e a partilha. Vamos escutar esse recorte de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4 a 11. É verdade que no meio de vocês não haverá nenhum pobre, porque Javé vai abençoar você na terra que Javé, seu Deus, dará a você, para que a possua como herança. Isso, porém, com a condição de que você obedeça de fato a Javé, seu Deus, cuidando de colocar em prática todos os mandamentos que eu lhe ordeno. Quando Javé, seu Deus, tiver abençoado você, conforme prometeu, você emprestará a muitas nações, e nunca pedirá emprestado. Dominará a muitas nações, mas nunca será dominado. Quando no seu meio houver um pobre, mesmo que seja um só de seus irmãos, numa só de suas cidades, na terra que Javé, seu Deus, dará a você, não endureça o coração, nem feche a mão para esse irmão pobre. Pelo contrário, abra a mão e empreste o que está faltando para ele, na medida que o necessitar. Preste atenção a si mesmo, e não lhe venha à mente este pensamento mesquinho: já está chegando o 7º ano, o ano da remissão, e você se torne avarento com seu irmão pobre, não lhe dando nada. Ele chamaria Javé contra você, e em você haveria um pecado.
Quando você lhe der alguma coisa, não o faça de má vontade, porque, em resposta a esse gesto, Javé, seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho e em todas as suas iniciativas. Veja bem, não faltam ingredientes na terra. É por isso que eu ordeno a você: abra a mão em favor do seu irmão, do seu pobre e do seu indigente na terra onde você está. Deuteronômio capítulo 15, versículos de 4 a 11. Muitas coisas nos chamam a atenção nesse texto, mas nós vamos destacar apenas algumas coisinhas porque o tempo nosso é pouco. Vocês poderão aprofundar e encontrar mais riquezas nesse texto. O texto fala que não é para haver nenhum pobre no meio do povo que segue a lei de Deus. E assim esse povo será abençoado. E a condição para isso é obedecer à lei de Deus, colocando-a em prática. Isso nós encontramos nos versículos 4 e 5. Então, como nós podemos entender isso? No tempo em que foi escrito esse texto do Deuteronômio, nós temos que lembrar que o Deuteronômio ele foi escrito durante uns 300 anos, não foi de um dia para outro, não foi da noite para o dia. Por isso ele contém muitos períodos históricos, desde a saída do Egito, passando pela entrada na Terra Prometida, pela experiência da monarquia, pela experiência do exílio, ser enviado para outras terras estrangeiras, até a volta para a própria terra. Nesses períodos, muitas coisas aconteceram com o povo, muitas experiências de Deus foram vividas, muito aprendizado também. Então, quando aparecia, nesse contexto, quando aparecia um pobre, os profetas sempre concluíam: alguém quebrou a aliança com Deus. Pobreza era sinal de quebra da aliança. Quando quebrava a aliança com Deus, quando quebrava o compromisso de amor com Deus, então surgia a pobreza, surgiam os pobres. A aliança era o compromisso solene de observar os mandamentos de Deus apresentados por Moisés, lembrado pelos profetas e sacerdotes levitas. Todos os mandamentos foram criados para preservar esse compromisso de aliança com Deus. E esse compromisso de aliança nada mais é que um compromisso de amor. E quem ama não explora, quem ama não faz diferença. Por isso, se há o amor, não existe pobreza. Quando todos observam os mandamentos de Deus, não surge pobre e nem pode surgir, porque a essência dos mandamentos é a vida. A tradição nos diz que, inicialmente, Moisés resumiu os mandamentos da lei de Deus em 10, né? E no centro desses 10 mandamentos, nós encontramos aquele mandamento que é o segredo de todos os outros, que é o mandamento que diz que a vida está por cima de tudo. Ou seja, o mandamento de não matar. Não matar significa cuidar da vida, não permitir que aconteça nada que mata a vida. E só pode realizar esse mandamento quem tem amor a Deus e quem tem amor aos seus irmãos. Por isso esse mandamento está praticamente no centro de todos os outros mandamentos. Mais tarde, Jesus vai falar isso de outra maneira mais clara e explícita, lá no capítulo 10, no versículo 10 do Evangelho de São João. Jesus vai deixar bem claro: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Assim, Jesus ressalta que a vida, ela é o mandamento maior da lei de Deus. O amor é para preservar a vida, é para que todos tenham vida, que essa vida seja abundante não só para uns, mas para todos. Quando a vida é abundante para todos, não existe pobreza.
todos vivem plenamente com os seus direitos resguardados, com a sua dignidade resguardada. Quando surge a pobreza, é sinal de que o amor, a aliança de amor com Deus e para com os irmãos foi quebrada. Essa é a ideia que está aqui nesse trecho do Deuteronômio, que até hoje prevalece para nós, porque o próprio Jesus confirmou isso também. Então, esse trecho do Deuteronômio, capítulo 15, versículos 4 a 5, nos faz lembrar também aquela passagem em que Jesus retoma esse ensinamento do cuidado e da partilha com os pobres como um mandamento da lei de Deus, naquela passagem de Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 22. Ouçamos. Um jovem se aproximou e disse a Jesus: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Um só é bom. Se você quer entrar para a vida, guarde os mandamentos. O moço perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como a si mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que é que ainda me falta fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque tinha muitas propriedades. Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. Então, nessa passagem de Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 22, nós vemos que quando aquele jovem pergunta a Jesus o que ele deveria fazer, né, para conseguir a vida eterna, Jesus responde para eles o que ele já sabia, que bastava ele guardar os mandamentos, né? Então, Jesus retoma aquela orientação do próprio Deuteronômio. Se você guarda os mandamentos da lei de Deus, você cumpre, pratica esses mandamentos, então você vai ter a bênção de Deus, né? Você está no caminho de Deus. E é curioso que Jesus, ele vai citar para o jovem aqueles mandamentos que se referem à relação com os irmãos, que é não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho. E aí a gente pode se perguntar, por que Jesus não citou aquele mandamento também de amar a Deus sobre todas as coisas? Porque nenhum está separado do outro. Para Jesus, amar o próximo é amar a Deus. Se você não ama o próximo, você não ama a Deus, né? Então, Jesus não separa as duas coisas, tanto que mais adiante ele vai explicar. Ele vai resumir todos os mandamentos nesse único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu amei vocês. A gente vai citar mais lá na frente. Diante disso, a gente se pergunta, e hoje, existem pobres entre nós? Podemos nos perguntar, por que existem pobres entre nós? De saber que existem pobres entre nós, já sabemos que existe, é claro, é óbvio, né? E aí a gente se pergunta, por quê? Algumas pessoas dizem, porque é preguiçoso, porque não trabalha, porque não tem sorte, porque é o seu destino. Mas essa não é a resposta da Bíblia, essa não é a resposta do Deuteronômio, essa não é a resposta de Jesus, né? A resposta da Bíblia está no que o próprio livro do Deuteronômio nos indica e o próprio Jesus reforça, né? Se você não pratica os mandamentos, né? Você não conhece e não pratica os mandamentos, você vai cair nessa situação
de pobreza, né? Você vai deixar que alguns irmãos caiam na situação de pobreza e você não vai receber a bênção de Deus, né? Porque a bênção de Deus nada mais é do que a felicidade. E a gente só é feliz quando a gente consegue viver num mundo de irmãos, de solidariedade, de partilha, onde todos podem ter uma vida plena, como é o desejo de Deus, a vontade de Deus expressa no desejo que Jesus revelou quando disse: eu vim para que todos tenham vida. Outra reflexão que nós podemos fazer com relação a esse texto de Deuteronômio 15, 4 a 11, eu quero destacar aqui no versículo 11, né? Quando diz: não faltam indigentes na terra. Indigente seria o sinônimo de pobre. E aí a gente retoma um pouquinho o contexto do livro do Deuteronômio, que a irmã Guida já apresentou no vídeo 3, a gente pode retomar no vídeo da semana passada, né, os períodos históricos pelos quais passaram o povo, né, que está ali no Deuteronômio, né, e foram períodos desde o sistema tribal até o sistema da monarquia, né? E aí se destacam 3 reis, né, que foram Saul, Davi e Salomão. O reinado de Salomão foi um reinado muito importante, no início um reinado, né, de muita prosperidade, e o povo considerava que essa prosperidade era a bênção de Deus, porque Salomão era um rei bom. Só que no fim do seu governo, Salomão teria abandonado a lei de Deus e começou a imitar os reis de outras nações que exploravam o povo, que oprimiam o povo, né? E aí a gente encontra lá no livro dos reis, primeiro livro dos reis, capítulo 11, 1 a 13, um pouco dessa história, né? E aí, né, houve o rompimento, então, no meio do povo de Israel, que era um único povo, e acontece então a divisão. E se divide aí entre Reino Norte e Reino do Sul. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso já foi colocado e vocês podem aprofundar mais depois, mas lá no vídeo da semana passada já foi bem explicado pela irmã Guida, né? Nesse período aparecem os profetas também, né? Profetas como Elias, Eliseu, Amós, Oséias, que vão denunciar esses abusos desses reis que vão gerar depois a pobreza no meio do seu povo, né? Então a gente traz daí uma mensagem para nós hoje. Na nossa realidade de Brasil, não existem mais reis, né, para mandar ou para brigar entre si. Nosso sistema não é monárquico, né, para brigar por poder, por riqueza, mas existem banqueiros, existe agronegócio, existem partidos políticos e até líderes populares, animadores, associações pastorais que muitas vezes brigam entre si, não se unem em um mesmo projeto para defender interesses comuns a todos, mas brigam por interesses próprios. É a realidade que a gente vive hoje. Essa mesma realidade vivida em contexto diferente, lá no Deuteronômio, lamentavelmente, vivemos hoje no nosso contexto de Brasil, de mundo, né? E aí nós podemos retomar o Deuteronômio como uma luz que nos adverte. Se você se torna avarento com seu irmão pobre, não lhe dando nada, ele clamaria a Yahvé contra você e em você haveria um pecado. Capítulo 15, versículo 9 a 11. Ou seja, se você, né, nesse contexto, você percebe que por causa dessas brigas, desses desentendimentos, a consequência vai sendo a divisão, né, vai sendo o surgimento de pobres, e você vai se tornando indiferente diante dessa situação, é claro, né, que essa situação vai clamar a Deus. Essa situação vai chegar num ponto em que Deus
vai escutar esse clamor, porque esse não é o plano de Deus, esse não é o desejo de Deus. Assim como Deus ouviu os clamores do povo lá no Egito, ouviu os clamores do povo na sua caminhada histórica descrita lá no Deuteronômio, né? Nas diferentes etapas da sua história, Deus também ouve os clamores do seu povo hoje. E isso vai contra quem está gerando essa situação. No sentido não de que Deus vai vingar, nem que Deus vai te castigar por isso, mas no sentido de que tudo aquilo que sai do projeto de Deus só traz infelicidade para nós. Tudo aquilo que sai. Por quê? Porque a lei de Deus é a lei para que sejamos felizes. A lei de Deus, a lei do amor, nada mais é que aquilo que nós precisamos como seres humanos para sermos felizes. Então, se nós nos distanciamos dessa lei, se nós deixamos de amar uns aos outros e partimos para as divisões, gerando diferenças entre nós não vamos ser felizes. Essa é, né, a consequência para nós. No Brasil hoje, não faltam pobres entre nós. E, ultimamente, as estatísticas nos apontam um crescimento assustador da situação da pobreza e da fome. Nesse tempo de pandemia, nós, felizmente, podemos testemunhar muitas ações solidárias, sobretudo entre os pobres mesmo. Mas também a gente sabe que muita coisa que está acontecendo, né? Muitas pobreza, muita situação de fome, não é por causa da pandemia do coronavírus. É claro que a pandemia do coronavírus afetou a economia, afetou muito da nossa vida, mas se não houvesse acúmulo de riqueza, se as riquezas produzidas elas fossem direcionadas para atender essas situações de pandemia com justiça e com igualdade, a gente não estaria numa situação tão calamitosa a qual nós chegamos. Não adianta negar, porque a realidade ela fala por si mesma, né? Quem nega a situação de pobreza e de fome é porque está no mundo da lua, não está na realidade. Quem está no chão da realidade, quem está convivendo nas periferias das cidades, quem está vivendo junto com os moradores em situação de rua, né, como no caso do padre Júlio Lancelotti, sabe o que significa a realidade de fome e sabe que essa realidade é cruel, que essa realidade mata e sabe que isso não é de acordo com o plano de Deus, com a vontade de Deus, né? Por isso nós vemos aí os clamores de Deus traduzidos, né, nos clamores lançados pelo padre Lancelotti, que hoje está ameaçado, né, que está sendo perseguido porque está incomodando aquelas pessoas que insistem em serem indiferentes a essa situação. Insistem em culpar os próprios pobres pela situação de pobreza, né? Mas o padre Lancelotti é um dos exemplos para nós de pessoa fiel ao projeto de Deus, ao mandamento de Deus, né? E nós queremos também vivenciar essa fidelidade inspirados pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelo livro do Deuteronômio, dos próprios ensinamentos de Jesus, quando ele retoma o livro do Deuteronômio no seu contexto e nós retomamos hoje o Evangelho no nosso contexto. Nós podemos nos perguntar, estamos vivendo de acordo com a lei de Deus que nos revela o Deuteronômio e que Jesus sintetizou em um único mandamento, amar a Deus e ao próximo como Ele nos amou? Outra pergunta que nós podemos nos fazer, estamos construindo projetos de uma nova sociedade onde todos possam viver como irmãos, conforme a lei e a vontade de Deus para a nossa felicidade? Que projetos os candidatos políticos apresentam para nós hoje para que não haja mais pobre entre nós?
E falando em candidatos, nós estamos próximos às eleições. Não podemos deixar passar esse momento. Nós conhecemos a trajetória de vida dos candidatos em quem queremos votar? Podemos confiar que eles vão dirigir a sociedade de acordo com a lei de Deus, ou seja, onde todos possam ter vida e vida em abundância? Muitas vezes, nesses momentos de decisão política para o nosso país, nós confundimos o entendimento com relação à palavra mudança. Mudar não é passar de uma coisa para outra, que seja a mesma coisa. Mudar é transformar. Se nós achamos que a realidade não está bem como está, precisamos sim transformá-la para melhor, buscar o melhor. E precisamos conhecer o plano, projeto daqueles que nos representam e confiar que eles vão realmente nos ajudar nesse caminho de transformação, né? Porque a lei de Deus é essa, que não haja pobres entre vocês. Então, para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês uma pista, né? Para compreendermos de forma sensata e libertadora os textos do Deuteronômio, é necessário pressupor que o livro envolve várias etapas e um longo processo de gestação, nascimento e desenvolvimento. O povo em marcha de libertação das opressões, que buscava seguir a aliança com Yahvé, tinha sido um povo escravizado lá no Egito, mas também cheio de fé em Deus libertador. E por isso mesmo, o povo resiste e luta pela superação de toda e qualquer escravidão. Em uma primeira etapa, ao libertar-se da escravidão do Egito, começa uma experiência nova de fraternidade. Então, vem uma outra etapa, é a segunda etapa, onde criam-se leis para não haver pobres. Então, por exemplo, a gente conhece, e é bom a gente aprofundar depois em outros livros da Bíblia, a lei tão sonhada e defendida, né, pelos autores e autoras do livro do Deuteronômio, para que não haja mais pobres entre eles, que é a lei do ano sabático, né? Então, vocês vão procurar um pouquinho conhecer mais essa lei que defendia, está lá em Levítico, capítulo 25, defendia o descanso da terra, né, para que ela pudesse produzir bem em favor da vida, não ser explorada, o descanso de toda a criação e o descanso do próprio ser humano, né, para que pudessem todos usufruir bem dos frutos da terra. O tempo não nos alcança, não vem ao caso nesse momento aprofundar sobre esse ano sabático, mas foi uma proposta muito forte para a experiência do povo de Deus, da Bíblia, e que vale a pena nós aprofundarmos e conhecermos melhor. Então, essa conclusão foi inspirada nos escritos do padre Gilvander, que é um biblista do CEBI, e ele traz excelentes contribuições para nós sobre o Deuteronômio, e esse finalzinho aqui eu me inspirei, então, nas palavras do padre Gilvander. E agora, deixo para vocês aprofundarem em casa, retomarem a leitura do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4 a 11, e fazerem um aprofundamento sobre esse texto, buscando mais luzes, quem sabe em outras fontes de informação que podem ajudar vocês, né? Buscando que luzes esse texto pode trazer para a sua vida pessoal, familiar, comunitária e social, e depois também aprofundando como que esse lema que está aí dentro, o lema da nossa campanha do mês da Bíblia, que está dentro desse recorte, abre tua mão para teu irmão, como ele pode nos ajudar a combater a fome e a pobreza no Brasil. E também recomendo a vocês rezarem
o Salmo 118, 119, guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Que o Senhor nos ilumine, nos guie, para que possamos caminhar pelos seus caminhos, nas suas leis, para que vivamos todos como irmãos, como irmãs, que é o grande sonho de Deus, deve ser o nosso grande sonho, para que todos tenhamos vida e vida em abundância, como Jesus nos recomendou. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a